Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E com eles, eu tenho que lembrar esta missão que realizamos à Europa com o governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Fiennes. E lembrar que atrair novas empresas e investimentos é fundamental para enfrentar a crise que estamos vivenciando no país e no Rio Grande do Sul. Entre 16 e 21, o governo do Estado e a iniciativa privada apresentaram o potencial do Estado na Alemanha, França e Itália, com o apoio da AGDI. As missões internacionais têm exatamente o objetivo de buscar interessados na abertura e expansão de empresas, especialmente nos setores estratégicos. Os bons resultados já aparecem. A francesa Lactalis investirá 104 milhões de reais em apenas um ano para expandir suas atividades na cadeia leiteira do Rio Grande do Sul. Outra conquista foi a certificação do Estado como parceiro premium do Medical Valley, na Alemanha, e a chancela de bom destino de investimentos na área de saúde. E no próximo ano, Porto Alegre sediará o 35º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, atraindo a atenção de vários investidores alemães. A iniciativa do governo do Estado fortalece um novo ciclo de desenvolvimento sustentável para todos. E nesse aspecto eu quero lhe perguntar, Dr. Paulo de Argolo Mendes, que veio recentemente da China, essa chancela que o Rio Grande do Sul recebeu do Medical Valley, lá na Alemanha, eu acho que ela é fundamental porque o Rio Grande do Sul é um cluster, né, de excelência médica. Nós não nos identificamos como tal. E isso foi revelado lá na Alemanha, dizendo que cada um olha para o seu umbigo. A Santa Casa olha por dela, o Moinhos de Vento por dela, cada um olha para o seu umbigo e não pensa no Rio Grande do Sul como um cluster de medicina. O doutor Luquez já está chegando, já está me olhando ali. Tu falou da Santa Casa, ele já te olhou atravessado. Me olhando bem atravessado. Não, mas eu estou elogiando cada um per si. Não, e é verdade. Como um todo, é verdade. É verdade. E o Porto Alegre tem tudo para ser um polo médico da maior importância, de ter turismo médico, inclusive. Né? Se chama assim, pessoas que vêm do exterior para fazer cirurgia plástica aqui, né? Para fazer procedimentos, para fazer cateterismo, para fazer cirurgia cardíaca, enfim, né? Porque nós temos na verdade, uma disparidade muito grande, né? De um lado, hospitais de primeira categoria, profissionais muito bons, e de outro lado, uma saúde pública muito ruim, muito mal financiada, né? E que está indo de mal a pior. Agora, anteontem, tivemos uma assembleia de médicos e funcionários na frente do Hospital Conceição, porque estão há 2 meses tentando negociar com o Sindiospa, com o Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, e na véspera da Assembleia, o Sindiospa não tinha se dignado em escrever uma contraproposta. Então, é um tratamento de descaso, de desconsideração, e que vai levar à greve a semana que vem, que é outra coisa que nos preocupa muitíssimo, né? Porque, na verdade, quando o profissional da saúde é empurrado para a greve, quem vai pagar essa conta é o paciente lá na ponta, né? Que não tem nada a ver com isso, é ele que vai ser prejudicado. Por isso se pensa muito antes de tomar uma decisão pela greve. Eu me lembro do Hospital Lazaroto, que já foi referência em cirurgia cardíaca aqui no Rio Grande do Sul e na América Latina. Eu já encontrei na Bolívia e no Peru médicos que vieram falar comigo em português, né, recordando que fizeram residência aqui no Lazaroto. O Lazaroto ia mal, tinha dificuldades e tal, problemas administrativos, uma série de coisas. Fizeram uma assembleia dos médicos, paralisa, não paralisa, para divertir a sociedade. Não podemos parar, vai prejudicar o paciente. Assembleia de novo, não, vai prejudicar o paciente. Assembleia de novo, vai prejudicar o paciente. Bom, fechou.
Aí fechou, não foi por 24 horas nem por 48. Aí fechou de vez. Foi direto para... Então, antes que aconteça... Não foi nem para UTI. Nem para UTI. Então, antes que aconteça isso com o Conceição, com o Clínicas, com a PUC, né? É preciso que se faça uma advertência forte, chame a atenção da população para que cobre dos gestores atitudes que evitem prejuízo à saúde da população. Antes de apresentar as duas autoridades que estão no programa, homens, eu quero anunciar a musa do Pampa Debate, a deputada Ani Ortiz. Prazer tê-lo aqui. Nós estamos com saudade, Ani. Eu também estava com saudade de voltar, né, aqui no programa. Agora já estou de alta. Eu estava de licença médica, já tive alta essa semana. Então... Fizesse a cirurgia, denunciasse aqui no programa. Por isso que eu estou falando, estou me liberando de falar para chegasse a falar aqui. Né? Antes, na semana anterior, eu fazia a cirurgia, fiz uma retirada de um nódulo. Graças a Deus tivemos o resultado da biópsia aí, benigno. E agora, ontem tirei os pontos, estou pronta para a próxima, né? Não está pronta para a próxima, nada. Bom, olha aqui, eu vou... Que isso, de pronta para a próxima? Nem diga isso. Não. Agora, é um susto, né? É um susto. E tu sabe, doutor Argolo, por mas mais ela gosta do médico, mesmo que ela está pronta para a próxima. Gosta do médico, gosta de uma emergência médica. Eu tenho uma saúde de ferro, mas por mais qualquer coisinha ela vai no médico. Por mais que a gente saiba, eu vou, porque eu tenho medo. Porque se eu tivesse achado o nódulo e não tivesse ido no médico, aí podia ser algo. E o coraçãozinho, como é que tá? O coração tá bem, tá tranquilo. O João disse que tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Deixa eu ver a aliança, já voltou. Aqui, Voltou para a esquerda. Já. Agora voltou para a esquerda. Ganhei uns quilinhos aí nesses meus dias de licença, ganhei uns quilos, pude voltar para a mão certa. Mas tu sabe que eu acho que é essa preocupação que eu tenho, que todos devemos ter, né? De tu sentir alguma coisa e procurar já investigar o que é. Ou, no meu caso, eu faço frequentemente o autoexame de mama e localizei um nódulo na mama esquerda. Procurei a minha médica, acompanhei com mamografia, ecografia mamária, o nódulo cresceu, ele tinha classificação de BIRADS 3, então o médico já me alertou, dizendo, não, Ani, tem que fazer a retirada, na última mamografia o volume aumentou bastante, então eu acabei... Tinha que ir para a cirurgia mesmo. Tive que ir para a cirurgia, e é claro, por mais que a gente saiba que a chance de ser algo maligno é muito pequena, sempre fica, né, aquela sensação de antes de vir ali escrito que não é absolutamente nada, dá um... Doutor Fernando Luquezzi, prazer estar aqui. Doutor Fernando Luquezzi, estou tomando solzinho, hein? Eu? Tá corado, tá... Não, tô corado. Acho que estou meio vermelho quando tu falasse em cluster da medicina em Porto Alegre, da saúde em Porto Alegre. Não existe que nós deveríamos ter um cluster. Não, lá o pessoal do Medical Valley disse isso. Estão considerando o Rio Grande do Sul como centro de excelência médica. Então, porém, todo mundo entende. Deixa eu te atualizar. Então? Esse cluster foi criado pelo Biderman, pelo Carlinhos Biderman, na Federação. Sim. Reunindo quatro hospitais principais há uns 5 anos. Houve inúmeras reuniões. Os hospitais botaram placas Carlinhos em inglês. Biderman. Ele que foi o mobilizador. Nosso glorioso presidente do Conselho do Grêmio agora. E houve várias reuniões, reunia basicamente Moinhos, Mãe de Deus, Santa Casa e PUC. E os hospitais até se atualizaram, placas em inglês por toda parte. Nunca saiu um programa que desse resultado. Na verdade, ajudou a juntar os hospitais e terem as discussões em comum sobre os problemas comuns, mas, na realidade, nunca saiu do papel. Saiu do papel, mas não se efetivou. Mas o G5 não funciona aí? Turismo médico, sabe, Argolo, é um problema para o Brasil atualmente. O turismo hoje americano, ele está deixando de ir, porque com as novas investidas do Obama na medical care, eles estão operando lá mesmo. Né? Mas antes eles iam para a Tailândia, para a Índia. Para Cuba, fantasticamente. E o Brasil ficou numa rota. São Paulo tem turismo médico. É uma medicina de excelente qualidade. São Paulo tem turismo médico da África. Bastante gente da África que vem se tratar em São Paulo.
e da América Latina, de vários países da América Latina. Mas nós aqui não temos nenhum apelo nem turístico na cidade de Porto Alegre, nem para turismo médico. Senador Lanzia Martins, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Paulo Sérgio. Esse lugar é seu, é cativo. Eu não sabia, fico agradecido. Bom, Paulo Sérgio. Como o senhor é colorado, eu diria que essa é uma cadeira de sócio paraninfo do programa. Obrigado. Só que nem todos aqui são colorados, mas... Do lado de cá estão gremistas. Paulo Sérgio, Eu sou gremista também. Não, então somos a maioria. é um prazer estar aqui nessa mesa tão qualificada, meu amigo Argolo, deputada Anne Ortiz. Fiquei preocupado quando li a reportagem no jornal no outro dia, e como se falou nesse assunto, mas... E gostei porque a Anne Ortiz, ela abriu o jogo, ela divulgou. Eu vou ser operário, vou me afastar uns dias e tal. E continua comunicativa, bonita, né, eloquente. Musa do Pampa Debate. Exato. Eu E o sou meu musa amigo, eu sou meu musa amigo Fernando senador, porque só Luquezzi, que veio há eu tempo aqui. eu não via. Não. Vem Maria João, vem Alcério. Meu amigo Luquezzi, há tempo eu não via, prazer em revê-lo. Prazer também, senador. E estamos aí nesta luta, né? Hoje eu estive na Farsul, na Sim. palestra do ministro Eliseu Padilha, que está muito firme, é o ministro dos ministros, é o primeiro-ministro verdadeiramente do Brasil. E ao terminada a palestra, o presidente Esperotto, que saiu do hospital, eu estou dizendo isso porque ele abriu o jogo, eles estavam no Ministro de Vento uma semana, saiu do hospital para ir receber o ministro e participar do encontro com o ministro. E ele apresentou aqui uma moção de apoio ao governo federal pela PEC 241, né? Mas ele coloca o seguinte: no mesmo sentido das reformas propostas, solicitamos especial atenção aos problemas que estamos enfrentando com infraestrutura, o que torna nossos custos de produção e de transporte de grãos os mais caros do mundo. A produção agrícola do Rio Grande do Sul cresceu 56% nos últimos 10 anos. Mesmo assim, ainda não utilizamos adequadamente nossas hidrovias pela falta de manutenção adequada dos cursos navegáveis e do calado Porto Rio Grande, além da necessidade de modernização dos sistemas de balizamento. Temos visto do lado privado a concessionária de ferrovias reduzir paulatinamente o serviço. Aliás, foi uma das privatizações pessimamente realizadas no Brasil, essa das ferrovias, descumprindo até mesmo o contrato de concessão. E por aí vai a crítica. Então, claro que precisa acelerar esse processo, né? Nós estamos Jorge Gerdau também, que está falando que o Rio Grande do Sul precisa tomar uma atitude definitiva, né? Com referência à sua situação. Não pode ficar com medidinha aqui, medidinha lá. Entende Jorge Gerdau que tem que dar um talagaço aí para melhorar a situação. Então, o Eliseu Padilha, o governo federal está tomando as providências. Lá agora na Europa eu constatei que, para os olhos dos estrangeiros, o Brasil melhorou e muito, o astral melhorou. Então o Brasil está mais acreditado lá fora do que aqui dentro. Por que isso, senhor? Por que os brasileiros ainda não acreditam no Brasil de Michel Temer? É uma série de motivos que eu acho que demandaria um seminário aqui para falar, porque tem muitos prós e contra. Mas, de qualquer maneira, é o que temos para o momento. E eu acredito que essa PEC 241, que vai ser provavelmente aprovada, com a mesma proporção, talvez, da Câmara. Na Câmara teve 366 votos num turno, 359 no outro turno. No Senado está chegando agora, semana que vem já vamos ter provavelmente o primeiro turno. Ela procura, pelo menos, dar um basta nos gastos. Que é importante. Claro, isso é muito importante. Porque um corte transversal ainda. O último governo gastou demais, né? Nos últimos 10 anos, uma média de 6% ao ano acima da inflação, quer dizer, chegamos ao caos econômico-financeiro, não é? Um déficit previsto para esse ano de 172 bilhões de reais. A dívida pública está passando agora dos 3 trilhões de reais, imagina. Vai para o PIB inteiro. Estamos aí com 12 milhões de desempregados e vai aumentar. E com isso não se... E a Previdência? Não adianta cortar... Claro. Mas a Previdência vai chegar em seguida. Limitar os gastos se na Previdência não fazem isso. Essa vai ser a reforma, acho que mais barulhenta, talvez de todos os tempos, mas que tem que ser aprovada. Não é mais possível
do jeito que vai, até o ministro disse um dia desse, quando chegar daqui a mais uns 4 ou 5 anos, nós seremos a nova Grécia. Não tem como mais pagar os aposentados, pensionistas, aí vai ser um horror, vai dar explosão de rua e por aí afora. Então, a reforma, essa presidenciária tem que ir, e eu acho que até o fim de novembro o governo manda lá para o Congresso Nacional, vai ser muito discutida. Mas hoje o governo tem maioria. Mas o teu direito adquirido? Não, esse permanece. Estamos resolvendo daqui a 30 anos. Não se Vai mexe. jogar para frente a reforma previdenciária? A questão são os 65 anos, né, que realmente é uma pedra, é uma coisa difícil de passar, mas vai ter que passar. Os exemplos do Tu tens quantos anos, Lazer? Eu tenho, embora não pareça bem menos. Sim. Eu tenho 74. Sim, está trabalhando. Sim. Forte e rijo. Aí tu pergunta, tem coronéis aí se aposentando com 42. Hoje o Jorge Gerdau trouxe o exemplo do sargento que se aposentou com 38 anos de idade. Que barbaridade. São os próprios exemplos do ministro Padilha e o próprio exemplo do Temer, que se aposentaram com 50 e poucos anos, né? E agora querem que... O Padilha e o Temer? Sim. Exato. Os jornais divulgaram tudo há poucos dias. Pô, eu não... Não, ainda bem que você está ironizando. Bom, mas nós vamos ter um final de ano extremamente conturbado no Congresso. Porque agora, depois das eleições, vem aí uma enxurrada de denúncias da Odebrecht. Talvez já na semana que vem venha o nome dos políticos. Até agora foram empreiteiros, banqueiros, empresários, etc. Agora vem os políticos. Isso vai ser um dramalhão no momento que aparecerem esses nomes. O próprio presidente do Congresso está ameaçado. Enfim, isso tudo que você sabe. E, paralelamente, estamos discutindo a PEC do teto de gastos e logo ali adiante vem a previdenciária. E se vamos conseguir votar isso até o fim do ano, é um outro drama, porque o fim do ano está se aproximando e o desemprego está aumentando e não parou ainda. Não parou ainda. Outro dia eu estava falando com o Eliseu Padilha, ele disse assim, o pior é que vai continuar havendo mais desemprego até meados do ano que vem. Estamos com 12 milhões hoje, vai chegar a 13 milhões. Senador, daqui a pouco eu vou lhe perguntar a respeito se existe o Poder Judiciário, juizeco, e se existe no Poder Executivo, chefete. Mas eu vou guardar para daqui a pouco essa importante questão aí. Nem precisa perguntar, já disse tudo. A resposta você mesmo dá, até para começo de conversa, por questão de educação. Agora, um presidente de poder dizer isto foi lamentabilíssimo, né? E agora está festejando porque o ministro Teori Zavascki, ele reformou a decisão do juiz federal. Acertadamente. Exatamente. Acertadamente. Na medida em que era para investigar a Casa de Senadores, a autorização cabia ao Supremo, claro, e não ao juiz da federal. Então ali houve um erro. Imagina se juiz de primeira instância resolver entrar na Assembleia Legislativa, mandar entrar, a enxurrada de ações de polícia na Câmara, na Assembleia, na Câmara Municipal, no Congresso Nacional. Mas imagina se isso é que a questão toda não era em relação aos senadores, era a polícia do Legislativo. Mas nem tem polícia, então, essa história de polícia legislativa não existe. Existe. Existe polícia legislativa? Existe. E a segurança que deram o nome de... Onde é que está na Constituição? Hoje me mostraram a Constituição. Não tem na Constituição polícia legislativa. É a denominação que criaram. Não, mas existe. Como se criou para ser São 141 de transporte vertical. São 141 policiais, traje azul, todos eles, bem vestidos, ganham muito bem e que zelam pelos senadores e pelo Senado. Então existe. Mas não com a denominação de polícia. Polícia Legislativa, esse é o nome. Mas onde é que está na lei essa polícia legislativa? Não, o que me consta existe sim. Bom, ontem me mostraram aqui no programa não me lembro o artigo. Que não tem. Não. Na Constituição não tem como. Eu acho que um amigo uma emenda. O amigo meu de Alagoas, muito amigo, muito ligado, Renan, me telefonou ontem e disse, estamos nas mãos do califado da justiça. Eu achei bonito esses califados da justiça. E eu disse, mas vocês estão preocupados com isso? Muito preocupados. Eu acho que o país está dividido de novo, viu? O país está dividido de novo. Eu acho que aí nós vamos ter muitas coisas pela frente.
Vai depender muito aí das colaborações premiadas, que atinge todo, meio mundo. Né? Qual é a mais temida hoje das relações, senador José Martins? A do Eduardo Cunha? Do Marcelo Odebrecht e o Eduardo Cunha, eu acho que ele só vai apresentar mais adiante quando ele cansar da cadeia, né? Porque o sujeito sentindo o cheiro de cadeia, comida de cadeia, as humilhações por que passa, há um determinado momento que não aguenta mais. Aí começa a falar. Fala sobre tortura emocional. Ele vai ter que fazer o acordo, porque a pena prevista para o Eduardo Cunha é muito pesada. Se o Marcelo Odebrecht sofreu 17 anos de prisão e está se aguentando há 1 ano e 4 meses e já não aguenta mais e agora está fazendo o acordo, até porque o pai deles, o Emílio Odebrecht, pediu que fizesse o acordo e eles estão cumprindo o acordo, e é por isso que deve sair, talvez na semana que vem, nos próximos dias sai o resultado. E esta é bombástica. Então, o Eduardo Cunha também vai dizer lá adiante. Né? Pois é, Lazer, e dentro desse cenário todo, tem condições do Senado votar a reforma previdenciária, porque é urgente, já que a gente tem a questão do direito adquirido, quanto mais se deixa, isso vai chegar um momento que vai ficar insustentável. E eu ouvi o ministro Padilha na rádio outro dia, ele falando que o dinheiro público, as pessoas entendem muitas vezes, porque o dinheiro é público. Não, o dinheiro é da contribuição de todos nós. E vai chegar uma hora que não tem dinheiro público. Não existe dinheiro público. Vai faltar gente para pagar essa conta. Claro. Vai faltar gente para pagar essa conta. Então, isso tem que ser feito, mas ao mesmo tempo, a Lava Jato continua forte. Alguns diziam que a Lava Jato ia terminar, que a Lava Jato ia esfriar. Não, a Lava Jato continua forte, atuando e, com certeza, vai estremecer o Congresso Nacional, essas duas delações, que eu acredito, porque 1 ano e 4 meses para um dos maiores empresários deste país ficar na cadeia é algo que, primeiro, era impensado. E, segundo, que não só a humilhação que se tem, mas considerem toda a circunstância em que esse cidadão vivia e ele agora está dentro de uma cadeia. E por mais que a cadeia tenha conforto, televisão, não sei o quê, é uma cadeia. Claro. Ela não deixa de ser uma cadeia. E de ter a pena privativa de liberdade. Eu não vou mais sair, não vou mais jantar, não faz mais nada. A própria restrição que tu tem de ver a própria família. E o Eduardo Cunha vai deixar a família dele até quando? Do lado de fora, também sofrendo a pressão, e a investigação segue em cima da família dele também. Sabe que a mulher corre aí pelo WhatsApp um quadrinho do Cunha na prisão, dizendo: agora ninguém diz fora Cunha. Agora eu queria ir para fora. Agora ninguém diz fora Cunha. No início do Mensalão, o Pedro Simão dizia uma coisa interessante. Se o Zé Dirceu ficar uma noite na cadeia, mudou o Brasil. Eu me lembro bem disso. A transformação que esse país teve nesses 3, 4 anos é fantástico. É inacreditável. É fantástico. Inacreditável. É uma coisa cirúrgica. E histórico e louvável. E se perguntasse para qualquer um de nós se a gente acreditava nisso há 3 anos atrás, diria de jeito nenhum. Não tem nenhuma. Se esperava por isso há muito tempo, infelizmente. O Brasil precisava disso. Precisava. Demorou demais para acontecer. Sem haver uma regeneração dessa política, desses hábitos, o Brasil não tinha futuro nunca. Né? E sempre dizer, o país do futuro, mas um futuro que não chegava nunca. Sim. Agora podemos nos aproximar, mas a limpeza não terminou. Está longe disso. Vocês não imaginam o que é conviver num Senado onde tem 13 senadores implicados na Lava Jato, colegas da gente, e que fazem de tudo agora para encontrar uma saída, inclusive a alternativa de trazer de volta a lei do abuso de autoridade, que nós não vamos deixar passar. É importante. Nós vamos gritar muito da tribuna, dos apartes, para não deixar acontecer, porque aí termina. E mostrar isso para a população. Eu acho que cada vez mais. Segurar? Eu acho que sim, embora os líderes dessa proposta sejam muito fortes, principalmente os 2 principais, o Jucá e o Renan. Né? Um é presidente do Congresso
E o outro, agora, o que tudo indica, será o líder do governo no Senado. Né? Porque o governo está insatisfeito com o atual líder, que é uma boa pessoa, mas parece que não está faltando um pouco de firmeza, maior a Rose de Freitas. Então deve colocar o Jucá como líder do governo no Senado. E é um homem que assume muito poder. Agora, o governo também não aprende, né? Insiste em botar os caras indiciados, é o PMDB que bota. Paciência. Aí pede um notável, vem o Jucá, o que vai fazer? E agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro para o Senge do Rio Grande do Sul. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros alerta: a nomeação político-partidária para cargos públicos faz parte do jogo democrático e é fundamental, senador Lazier Martins, para a governabilidade do país, do Estado e até dos municípios. O que precisa ter fim são os abusos e a ampliação sem limite destas nomeações, que tantos prejuízos causam à qualidade dos serviços prestados à nossa população, sendo fator determinante para o desestímulo às carreiras dos servidores. E o problema não para por aí. A nomeação de leigos para cargos de responsabilidade técnica é absolutamente ilegal, pois afronta a legislação vigente e normativas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Contra tudo isto, o SENGE atua com vigor, identificando estas distorções, notificando os gestores responsáveis e encaminhando as denúncias aos órgãos de fiscalização. Acesse o portal do SENGE e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Nós estamos falando na violência que assola o dia a dia do nosso Rio Grande do Sul, da nossa Porto Alegre. Porto Alegre hoje, per capita, é a cidade com maior violência no país. Não, Fortaleza ainda está em primeiro lugar. Bom, Fortaleza está em quarto lugar, Porto Alegre está em nono. Nono. Então, peraí. No ranking mundial. Ranking mundial. Não é nacional. Bom, tudo bem. Mas também não importa, podia nem estar em nono. 30 mortes esse fim de semana aqui. Está morrendo mais gente aqui do que na Síria. 3 no incêndio, 6 na violência do trânsito e o resto homicídios. E desses homicídios... Por que não se cria, eu não vou falar Esquadrão da Morte, Esquadrão antimáfia? Porque então o que nós temos aqui é máfia tomando conta. É a máfia da droga, é a máfia dos desmanches. Como é que se acabou em Los Angeles com a máfia em 49? Do Cohen, aquele que era o lutador que montou uma máfia em Los Angeles, a imagem aquela de Chicago. Se acabou. Por que não se faz isso? Não é insuportável mais. Está dizendo que o telespectador, eu sou de Canoas, sinceramente não tem mais fé na polícia. Não é possível uma senhora ser sequestrada num shopping, ser levada para o outro, um tiroteio e tudo acontece. Morre no estacionamento do supermercado, morre Mas não é só a polícia, né? É um conjunto. E eu acho que... Não é possível isso, mas... E a questão é a máfia. Eu acho que o combate... A gente tem uma guerra entre traficantes. E nessa guerra está morrendo inocentes, como aconteceu com esse pai de família que foi morto por engano no shopping. Então a gente tem uma guerra. É importante a gente fazer essa ressalva. Gente, 94%. Não estamos culpando a polícia nem a brigada militar. Não é culpa. Muito pelo contrário. É isso, a polícia acaba enxugando gelo. O que acontece? Tem que ter um sistema e uma operação de inteligência. Não é só a polícia ostensiva. O tráfico, enquanto houver a guerra do tráfico, enquanto mais de 90% dos homicídios Agora, não adianta, deputada, não adianta tapar o sol com a peneira. Nós matamos num fim de semana em Porto Alegre o que se matou na boate em Paris. Num fim de semana. E até hoje, Paris, depois daquele atentado também lá em Marseille, nas ruas, né, com caminhão, por onde tu anda tem policiais armados até os dentes, armados até os dentes, tem segurança. Aqui a gente anda, outro dia eu andei 2 dias em Porto Alegre depois que vim de viagem, vi uma viatura da Força Nacional de Segurança, só. Agora, em compensação, aí a raiva dos azuizinhos. Isso tu vê. Para multar a sociedade, está cheio de aduzinho para todos os lados. Agora, o policial não é nós matamos, é a briga das gangues. Mas é nós, o policiamento ostensivo precisa. O policiamento ostensivo precisa de mais segurança. Na minha opinião, precisa rever a questão da progressão da pena. De guerra, essa que é a verdade.
Nós estamos em guerra civil, essa que é a verdade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não dá para suportar mais de 20 mortes por fim de semana na região metropolitana de Porto Alegre. Se a sociedade não gritar contra isso, o que vai acontecer? Agora, isso não está acontecendo por acaso, Paulo César. Eu fazia tempo que eu não fazia uma caminhada pela Rua da Praia e subindo a Borges, da Andradas para cima em direção ao viaduto. Eu nunca vi bagunça maior de feirinhas, venda de frutas, bagulhama de tudo, sinal de quê? Da informalidade que dominou completamente aquilo que tinha desaparecido há muito tempo. A informalidade acontece por quê? Porque não tem outro emprego, não tem o que fazer, subemprego. Então, houve um desmoronamento, não apenas ético, econômico, profundo no Brasil inteiro, e Porto Alegre está sofrendo essas consequências. E eu ainda disse para a pessoa que estava comigo, que acho que até está aqui no cenário, o Rogério Carboneira, que estava comigo, e eu disse, olha, mas isso até tem os seus méritos, porque esse pessoal que está vendendo isso aqui, ele não está cometendo, não está roubando, não está matando, não está traficando, etc. Mas a miséria Esse acaba preso pela fiscalização. A miséria que nós nos encontramos, né, os 12 milhões de desempregados é um sinal, e a coisa está aumentando. São 30 milhões de miseráveis no Brasil. Exatamente, por imprevidência, por péssimas gestões. Não é por acaso que nós estamos devendo aquilo que eu mencionei logo no começo, qual é a dívida do país, por que o Rio Grande do Sul está quebrado, uma série de más gestões há 30 anos, tanto no Estado como no país. Então, para reverter isso, não se consegue de uma hora para outra, isso vai levar algum tempo. Doutor Argolo, tratando do coração para resolver a situação. É por isso que eu abordei. Eu já não suporto mais. Eu vou ter que voltar lá no seu consultório. Então, começa lendo o livro. Está atrasado, então. inclusive. Não, eu estou atrasado, eu sei. Mas manual do proprietário. Manual do proprietário, é para tu saber como lidar com o teu coração. Como dizia o Raul Seixas, né? Tem que pagar para nascer, o Raul Seixas, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Né? Mas morrer cedo, na violência. A população está abalada, cada vez mais doente. Não se tem mais tranquilidade em lugar nenhum. Fernando Lucchesi, Coração, Modo de Usar, o Manual do Proprietário. O meu está aqui. Muito bem pensado esse título, hein? Muito bem pensado. Está lançando na feira? Lançando amanhã, às 5 horas da tarde. Estaremos lá, hein? Sim, vou passar por ti lá na... Vai estar lá no Estúdio da Pampa. Esse livro levei 4 anos, Lazier, fazer. Porque ele é um livro, é um manual do proprietário. Hoje ninguém mais lê manual, né? Sim. Porque todo mundo tem a lógica do digital. Eu estava olhando a deputada aqui, ela mexe nesse telefone. O Milor Fernandes dizia o seguinte, se tudo mais falhar, leia o manual. Leia o manual, exatamente. Só que o coração é o mesmo há milhares, milhões de anos, né? Então, nós estamos com o DNA da caverna ainda. E veja o que acontece, nunca mudou, não tem o modelo novo da Samsung, não tem. E quando a gente substitui por outro igual no transplante, né? Ou seja, ele é um órgão quase perfeito e é feito para durar. Por que não dura? Porque as pessoas não leem o manual. Isso é muito simples. Então, a minha primeira fase do livro, ninguém mais lê manual. Só que o Manual do Coração nós precisamos ler porque nós não nascemos com a lógica do funcionamento do coração. Nós temos que aprender. E aí eu procuro trazer informações. Está dividido em 5 partes o livro. Primeiro, explicando o coração normal, a história do coração normal. Vocês sabiam que os guerreiros bárbaros, ao invadirem a Europa, eles comiam o coração dos heróis, os inimigos que mais custaram vencer, porque eles achavam que a força transmitia através. E depois, na segunda parte, então, nós temos o Manual das Doenças, onde eu explico as doenças, diagnóstico, etc. Terceira parte, aí foi o Jorge Gerdau que me deu o título. Eu ia botar Manual de Prevenções, não, Manual de Manutenção Preventiva, que é isso que a empresa usa, é isso que a fábrica usa. Quarto, Manual de Consertos, ponte safena, né? Estente, essa coisa toda. E o último apêndice, onde eu dou macetes, truques para a gente se tratar bem. Mas quando eu vi a deputada falar em mama, me ocorreu que agora o próximo livro vai ser Mama,
Manual da Proprietária. Porque o que tem de problema com a mão, eu acho que vai ser minha próxima incursão. Agora, Vai ser importante. Esse livro do Lucchesi é de uma pessoa altamente autorizada, porque é um cirurgião cardíaco. E eu disse já uma vez, e repito aqui agora, pouquíssimas, ou talvez nenhuma pessoa no Rio Grande do Sul tenha estado mais do que ele com o coração dos outros na mão. Isso é verdade. O homem que faz cirurgia de transplante... Nós já tivemos muitas vezes... 30 mil corações já pegou, imagina. Nós já tivemos muitas vezes com o coração na mão, mas o nosso... Não, ele pega dos outros. Né? E outra coisa é a questão do Google. Né? Todas as informações que estão aí estão no Google, só que é difícil de achar e as informações do Google tem muita coisa errada. Essas daqui são verdadeiras, porque essas eu dou meu avô. Quando é a sessão de autógrafos? É amanhã às 5 da tarde? 5 da tarde. Lá na Feira do Livro. E eu queria fazer um adendo, que quanto antes as pessoas comprarem o livro, mais tempo de durabilidade terão os seus corações, né? Porque muitas vezes a gente pensa que os mais novos tem que começar a usar imediatamente. E sabe, deputada, ele é fácil de manusear, porque tem um índice remissivo no final, que diz assim, infarto, páginas tais, angina, páginas tais. Problema na válvula. Arritmia. Arritmia. Vou direto olhar. Então está bem fácil de achar as informações. A minha arritmia aumenta aqui no programa, sabia? Aumenta. Mas parabéns, Lucchesi, amanhã estaremos Mas lá. não é só quando senta do lado da Dani Ortiz. Tá bom, licença. Mas o doutor Argolo está no meu lugar hoje, né? O Argolo Hoje ele me jogou aqui na esquerda. O Argolo está sempre à frente do seu tempo, do nosso tempo. Parabéns, doutor Argolo. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia, que é quem manda no Brasil, até na saúde, agora nós temos um engenheiro lá. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Barros, o secretário, deputado, ministro da Saúde do Brasil, é um engenheiro. Vamos à mensagem do CREA, sem direito de resposta. CREA RS em Foco. Você sabe por que a anotação de responsabilidade técnica faz tanta diferença? Porque quando tem a RT, tem um profissional cuidando para tudo dar certo. Isto é bom para quem contrata a obra ou serviço, que ganha mais segurança. E também para o próprio profissional, que pode comprovar sua experiência. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Valorização e defesa da área tecnológica. E tem mais agora, o doutor Ricardo Barros, engenheiro, vai pedir a RT para qualquer cirurgia cardíaca, qualquer cirurgia vai ter que ter uma RT. Anotação de responsabilidade. Se não tiver, não faz. Eu vou fazer uma pergunta ao doutor Argolo. Acho que faz uns 2 meses, eu pedi uma audiência e acompanhei o doutor Argolo ao ministro da Saúde. É verdade. Resolveram o negócio? Não. Ele já tinha tido. Lamentavelmente não. Até agradeci de público aqui a tua interferência, aqui no programa, inclusive, a tua interferência, que foi que tornou possível que eu conversasse lá com o ministro. Nós levamos um dossiê com 12 pontos, que não é pleitos para o médico, né? Eu quero aumento de salário do médico. Não, questões da saúde que nós vemos como críticas que têm que ser abordadas. Eu, lamentavelmente, não vi nenhum interesse por parte do ministro. Lamentavelmente, não vi nenhum interesse por parte do ministro. É um homem de respostas prontas. Isso eu achei muito preocupante. Não é um homem de te ouvir e dialogar contigo e ouvir tuas... Não, tu diz o que tu pensa e ele já tem a resposta pronta e não é isso que tu está dizendo, vai ser assim, 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 e já está decidido. Então, é a resposta de Coreba. Já tem as... Argolo, bem-vindo ao clube. Não é prerrogativa dele. Todos os ministros últimos, todas as vezes que nós levamos... O Lazier nos acompanhou também com aquela questão da cirurgia pediátrica, da cardiologia pediátrica, crianças morrendo pelo Brasil. Eu nunca tive nenhuma resposta positiva de ministro da Saúde até hoje. Tá? Dessa nova fase da República.
Eu vou dizer uma coisa, eu não vou mais a Brasília. Vou para visitar o Lazier, ele me dá um bom almoço sempre que eu vou. Não sei se são tão bom, porque a comida do restaurante do Senado não é lá grande coisa. Não me deu o almoço, Não, mas eu vou ter que voltar a mas Brasília. não fosse em horário de almoço. O doutor Luquezzi foi em horário de almoço. Eu só vou em horário de almoço. Tem que olhar. Bom. Eu gosto de comida. Não, ele é muito. É uma amostra de comida. É coisa pouquinha. Mas não dá para comer todos os dias, né? Claro, não dá. Por isso que eu tô magro, né? Por orgulho, para mim, é um problema. Então eu já desisti da visita ao meio-dia. Não, mas sinceramente, eu acho que quando a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, sabe da minha relação com o Lazier, com o Paim, com a Ana Amélia, vamos fazer, não sei o que, eu já digo logo, não adianta. Porque isso, envolve um monte de energia e chega no final, cai num ministro que te atende olhando o relógio, normalmente já diz que o presidente chamou, então tem que terminar a audiência antes, e só fica mais tempo na medida do respeito que ele tem ao senador que está levando. Isso devo dizer e reconhecer aqui. Minha atenção ao Lazier Martins, e ele se deu o trabalho de ler todo o nosso arrazoado, contestar ponto por ponto, e tomou realmente um tempo do ministro ali em consideração ao senador. Agora, não chegamos a lugar nenhum. Não chega. Paulo Sérgio, a resolução 59/02 de 2002, é claro, prevê a polícia legislativa, polícia que nada tem a ver com as previstas na Constituição Federal. Cristiano de Osório está nos esclarecendo. Qual é o diploma legal que ele falou ali? É uma resolução 59/02. De quem é a resolução? De 2002. De qual órgão? Do Congresso Nacional. Bom. Na Assembleia Legislativa mas se tem discute poder. também aqui O Senado tem poder, ele tem autonomia para criar essa polícia. Exato, aqui na Assembleia Legislativa também tem a segurança. Segurança da Assembleia. Só que a segurança tem uma discussão... Aí já tem que dar o nome de polícia. Não. Então, mas dentro da Assembleia já tem a discussão sobre a segurança se tornar polícia legislativa. Tem a diferença, não é igual a segurança. Qual é a diferença? Olha, eu não sei te dizer absolutamente o quê, porque a mesa que discute... Eu acho que o próprio porte de arma, essas questões desse E tem havido muitos poder tumultos, de polícia. Anny, tanto na Assembleia, que houve um tempo aqui que era balbúrdia todo mundo. No Senado também, invasões, tentativas de invasão. Precisa uma polícia especial. Eu acho que tem um pouco demais lá. São 131 polícias legislativas. Acho que é demais, não precisava tanto. Agora, quantos senadores? Agora, 81 é preciso ter para proteger a casa. para proteger, Para proteger a Eles casa. trabalham lá Tem quase dentro. 12. Não para ir lá fora, Não. casa do Sarney, ver se tem escuta telefônica. Doutor Argolo, proteger a casa e proteger os senadores também. Os senadores, Sim. sim. Porque é o que o senador estava Mas falando. isso- Muitas vezes tem manifestações, tem que preservar a integridade. É isso que eu me refiro. Quer dizer, no momento em que é agravado, é desconsiderado o senador, nós estamos diminuindo a dignidade da casa. Então, é importante que tenha a polícia capaz de conter as manifestações dentro dos limites legais, e, enfim. Né, Não, tem que ter, doutor, para defender o Senado e os senadores. Porque se, por exemplo, há uma animosidade meio séria contra um senador, este senador tem direito de ser acompanhado e ter uma guarda lá nos seus apartamentos funcionais, onde nós vivemos. Né? Lá tem uma extensão da polícia do Senado. Né? Eu, por exemplo, moro num edifício que tem 31 senadores. Lá são 3 ou 4 portarias, é um edifício imenso, cada uma delas tem os representantes ou a própria polícia legislativa cuidando. Ainda bem que não temos terrorismo no Brasil. Estamos à frente de um senador que realmente me representa, Lazier Martins. Obrigado. Está dizendo aqui o A Moacir quem eu devo esse elogio? Moacir Castro, do Partenon. Obrigado, Moacir. O que o senhor acha da pena de morte para políticos corruptos e ladrões? Aí sim resolveríamos o problema. O Carlos Chagas. Acho que Nós é o contrário. Nós gostamos dos direitos humanos. Tu sabe que eu tenho a convicção de que o que controla a criminalidade não é a pena mais grave,
é a certeza de que vai ser punido. Exato. Porque a pena pode ser a pena de morte. Se tu tem a convicção de que nunca vai ser preso, a pena pode ser que tu quiser, pode ser prisão perpétua. Agora, se tu tiver a convicção de que se tu cometeu o delito vai pegar 3 anos de cadeia, tu não comete o delito. Mas é a mesma coisa. E esse delito em qualquer proporção. E aí, muitas vezes, se imputa aos políticos a responsabilidade de tudo, mas o delito em qualquer proporção. O delito de andar, de beber e dirigir, o delito de ultrapassar a velocidade, delitos de, como é aqui em Porto Alegre, enfim, de jogar lixo no chão, de tudo que envolve as pequenas corrupções. E aí eu digo, muitas vezes, tu conhece uma pessoa que aqui faz de tudo. Aí vai para outro país, respeita a faixa de segurança. Por quê? Porque tem certeza que vai, se tiver alguma penalidade para aquele comportamento, vai ser punido. Então é a certeza da punição. Não se tem certeza da punição. Não se tem certeza da pena. E quando se tem certeza da pena, que é o que eu falei antes, a progressão de pena, ela acaba cumpre um sexto da pena e sai. Eu estou com um projeto de lei que tem a relatoria do Ronaldo Caiado, vai para votação na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça, em que eu agravo as hipóteses para a concessão da progressão de regime para o serviço externo. E estou pleiteando, e o relator fez elogios, já me mostrou, fazendo retornar o exame criminológico. Isto é, para ser concedido o serviço externo, tem que se submeter a exame por psiquiatra, por psicólogo, por assistente social, para ver se esse sujeito não é mais um psicopata que vai sair da cadeia para disseminar o crime como tem acontecido. Espero que passe. Com relação ao agravamento do semiaberto, essa parte eu não tenho dúvida. Com relação ao exame criminológico, eu vi a semana passada entrar um voto em separado do governo do Estado contra, porque isso vai importar e mais despesa e o governo não quer fazer despesa. Sim, mas o governo não quer fazer despesa e quer deixar a população à mercê dos criminosos. Aí sai todo mundo. Só que tem despesas que têm que ser feitas. A gente tem que decidir aonde que vai aplicar. Exatamente. Combater a violência, tem que combater a violência com essas ações. Olha aqui, ó, fala esquadrão anti-máfia. Beto Sapucaia vai mais longe. Eles tinham que ter os garotos de ouro, como tiveram no Rio, nos tempos do Marial Mariscot, ou Mariscotti, para alguns. Né? Mas aí eu estou falando uma coisa oficial, não progressiva. Essas coisas da corrupção, não no submundo. Eu estive na Itália agora, 3 semanas atrás, e falando sobre manipulite, né, que são mãos limpas. Eles dizem que deu muito resultado. Eles falam assim, o Berlusconi acabou com mãos limpas. Acabou com os processos dentro daquela linha. Mas os políticos hoje lá sabem que tem punição à vista. E mudou a Itália. Mas depois dos mãos limpas, justamente a população elegeu o Berlusconi. Mas o Berlusconi... Todo um processo de mãos limpas aí bota o Berlusconi de presidente. É outro tipo de ladrão. Completamente que é aproveitador diferente. do dinheiro público. Completamente diferente. Ele é o dono da imprensa e da comunicação. É o mais rico da Itália. E nem aquele candidato que disse no debate que eu roubo, mas eu não peço propina, que disse para o outro. Foi o Calil. Candidato a prefeito de Belo Horizonte. Deus, né? Depois se retratou, disse que foi mal entendido. Não, mas que mal entendido, mas pelo amor de Deus. Mas é uma bela afirmativa. É uma coisa absurda. Não... Mas no caso dos manipuliti da Itália, amigo Lucchesi, lá não se concluiu todo o processo que corremos o risco de não concluir também aqui no Lava Jato. É por isso que nós estamos atentos a um grupo grande de senadores que está pronto para impedir a repetição da Itália. A Itália vinha muito bem. Eu acompanhei isso muito de perto, porque no auge do processo das mãos limpas, eu estava em Roma cobrindo a Copa do Mundo. Foi em 1990. Eu fiquei 35 dias em que tinha um programa diário na Rádio Gaúcha, das 9 ao meio-dia. E todos os dias eu levava alguém para falar sobre as apreensões e prisões e o que estava acontecendo. E houve um determinado momento que o Congresso, principalmente o Senado, começou a apresentar legislação
para suavizar, para diminuir e acabaram interceptando o andamento do processo, que não chegou ao fim. E é isso que nós temos que cuidar. E não chegou ao fim porque elegeram Berlusconi. Aí ele e o Sérgio Moro, que escreveu um livro e se inspirou nos Mãos Limpas da Itália, está sabendo disso, está fazendo alertas. Não deixar acontecer aqui a mesma coisa. E a população tem que estar alerta, Claro. A população tem que estar vigilante. Não basta termos o Senado vigilante. Com os cartões Unicred, você leva o cooperativismo sempre com você e leva também todos os benefícios da bandeira Mastercard, que aceita em milhares de estabelecimentos no Brasil e no exterior. Com os cartões Unicred, você ainda pode realizar saques e consultas de saldo nas unidades de negócio ou mesmo nos terminais da rede Banco 24 Horas. Cartões Unicred, mais valor para você. Vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Para os nossos amigos gourmets aqui, temos chefes de cozinha, que o Luzia foi um grande chefe de cozinha. Eu tive a oportunidade de saborear pratos do Lazer. O senhor. Eu sabia fazer 3 pratos. Mas, pô, foi então os 3 que eu comi. 3 bem feitos. Arquitetos e urbanistas de Minas Gerais criaram uma cozinha itinerante para a preparação de comida de rua. O objetivo da atividade está numa pesquisa sobre memórias gustativas, instrumento escolhido para um convite ao diálogo. A ação leva o nome de Cozinha Comum Itinerante. E, além de servir como ferramenta de compartilhamento de informações e receitas, cria oportunidade para o debate sobre o aproveitamento de ingredientes, sustentabilidade, relações com o meio ambiente e, especialmente, o cotidiano, com a utilização dos espaços públicos. Vamos agora ao quê? A boa ao... Não, é só dizer uma coisa. Eu tive a honra, um prato que eu fiz, o doutor Lucchesi também conheceu lá na casa do Flávio Delmese. Eu lembro disso. Há coisa de 15 a 20 anos. 15, 20 anos atrás. 15, 20 anos atrás. Era uma mesa redonda que tinha umas 15 pessoas altamente Estava o qualificadas. Stockinger, falecido Stockinger, estava lá. Mas agora eu Aquelas fiquei mesas curiosa tradicionais do do que Delmese, se né? trata os 3 pratos, né? Não, ele Agora está no encerramento do programa. não lembro qual foi o prato, mas Aquele era o carreteiro de filé. carreteiro de filé. Foi. Tu sabe que já me perguntaram mais de uma vez se eu não cozinho. Eu digo, eu não cozinho nada, mas como maravilhosamente. E tem que ter alguém que aprecie, né? Não basta ter o artista que faz, tem que ter a plateia. O senhor que aprecia a boa medicina do Argolo, o doutor Lucchesi, vive nela. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o fibroadenoma da mama. O fibroadenoma é um tumor benigno muito frequente, corresponde a 90% dos nódulos encontrados em exames de mama. Ele costuma aparecer em mulheres jovens, entre 20 e 50 anos. Aproximadamente 1 em cada 4 mulheres possui, mesmo que não perceba o toque. O fibroadenoma, ele é sensível a hormônios femininos, podendo então crescer na gestação, na amamentação, e após a menopausa ele costuma diminuir de tamanho. Ao exame clínico, ele se apresenta como um nódulo móvel, de consistência variável, geralmente único e indolor, com um tamanho que não chega a ultrapassar 3 centímetros. Nas mulheres jovens, o principal exame de imagem para nos auxiliar no diagnóstico é a ecografia. Em muitos casos, pode ser somente acompanhado com exames periódicos. A evolução para câncer é extremamente rara. Porém, frente a características como margens indistintas, um crescimento rápido, grande volume, a biópsia ou a remoção do nódulo se faz necessária. Consulte com um especialista. Boa noite. Obrigado, a doutora Daniela Cornélio. A deputada fala tanto de segurança pública. Qual foi a sua última proposta para resolver a questão da segurança pública? Está perguntando o nosso... Se eu pudesse legislar em relação à segurança pública, seria muito bom. Infelizmente, nós mas não tem podemos... que ocupar tribuna e... Não, mas isso eu faço. Se ele me acompanha na Assembleia Legislativa e nas redes sociais, o que a gente mais faz é cobrar do governador ações efetivas. Ações que a gente efetivas. tem que Inclusive, entender eu fui bem muito isso. crítica à nomeação Não do secretário de Segurança do Estado. Eu falei, segunda-feira estará aqui o César Schirmer, viu? Dormi Vou fazer sonhando exclusivo com ele o com... programa aqui. Aberto para os telespectadores.
Não, só para deixar bem claro, não adianta a deputada fazer um projeto propondo aumentar o contingente da brigada ou qualquer coisa, porque tem vício de origem. Exato. Né? Isso causa despesa para o Estado, então só o Executivo pode propor exatamente, esse tipo de legislação. O que a gente faz, agora, as propostas no Senado sim podem, em relação às leis penais, não a quantidade de efetivo ou a forma. O que a gente faz é cobrar. Vamos ao ponto final, porque eu me surpreendi até, já estamos no fim do programa, passou tão rápido com a presença dos senhores aqui, uma infinidade de e-mails. Ponto final com GIMA, FCDL, SPC e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. 30 segundos, doutor. Bom, eu não posso deixar de fazer com que o meu ponto final seja o manual do proprietário. Eu acho que nós temos que realmente cuidar mais do nosso coração. Hoje nós temos conhecimento suficiente para evitar doenças e mais também para tratar precocemente. Como no câncer, coração também. Diagnóstico precoce é tratamento com sucesso. Esse é o meu ponto final. Amanhã estou lá. Parabéns, estaremos lá às 5 horas da tarde na sessão de autógrafos, que tem um setor especial lá só para autógrafos, né? Lá na Feira do Livro. Deputado Daniel Ortiz. Meu ponto final eu quero falar em relação à questão da segurança e fazer um comparativo. Da mesma forma que a gente não tem como obrigar o governador, através de legislação, a aumentar o efetivo, eu tive um projeto aprovado e essa semana fez exatamente 1 ano que ele foi aprovado na CCJ. Demorou quase 1 ano inteiro para que o projeto tramitasse na Assembleia, que foi o fim da pensão vitalícia aos ex-governadores. O Estado do Rio Grande do Sul gasta mais de 4,5 milhões de reais com 12 pessoas. Nós fizemos uma consulta à Secretaria de Segurança Pública e perguntamos quanto que daria para comprar de viaturas policiais, mais de 100 de viaturas policiais com esse dinheiro. Então, indiretamente, sim, eu tenho feito. Seu ponto final. Eu queria convidar a todos a procurar na internet o site nascidosparamedicina.com.br. Isso é uma websérie, é uma sériezinha de filmezinhos, né? Foi feita pelo Sindicato Médico, retratando a vida dos médicos. Nós lançamos no dia 18, que foi o dia do médico, e até hoje já tínhamos mais de 570 mil visualizações. Então, realmente vale a pena, é um produto de extrema qualidade. Consulta como? Que eu recomendo. É nascidosparamedicina.com.br. www.nascidosparamedicina.com.br. Exatamente. Senador Lazier Martins. Recomendo que se visite. Paulo Sérgio, meu ponto final é no sentido de que as eleições de domingo representam também um ponto final com relação a mudanças, ao novo quadro político e de gestores no Brasil, a começar pelas prefeituras e câmaras de vereadores. E represente também, a partir da semana que vem, um ponto final às expectativas sobre os outros detratores e conspiradores ao Brasil que ainda não foram denunciados e que provavelmente, a partir da semana que vem, em nível federal, venham a ser conhecidos. Doutor Lucchesi, amanhã estaremos lá com o nosso livro, né? E, obviamente, que eu vou ler, vai ser o meu manual. É o meu manual. Claro, tu é um dos personagens. Tem todas o teu quadro clínico está aqui. Um homem apaixonado como eu só pode estar aqui, né? Funciona. A Aurinha sabe disso, viu, Lazier? A Aurinha sabe disso. Coração, modo de usar. O manual do proprietário, Dr. Fernando Lucchesi, amanhã às 5 da tarde, lá. E estamos no horário de verão, é tranquilo, às 5 da tarde, né? Lá na Feira do Livro. Eu estarei lá a partir das 2 horas. Aliás, visitem os nossos estúdios da Rede Pampa, ali na confluência da Rua da Praia com a General Câmara. Tá? Ali é a verdadeira esquerda da comunicação, onde nós estamos. Perfeito. Obrigado, deputado Daniel Dias. Obrigada. Doutor Paulo de Argolo Mendes. Obrigado. Meu querido, grato amigo, Lazier Martins, de tantos e tantos anos. Estamos falando aqui em Turim. Ele precisava em Roma, né? Eu estava em Turim, na Copa do Mundo de 90. Eu estive lá para fazer o jogo Brasil e Costa Rica. O Brasil estava em Asti.
Ali E o Brasil ganhou de 1-0. 60 quilômetros de Turim, exato. em Ástia, onde produz a bebida. A Vera Armando já está a postos para apresentar o Jornal da Pampa para Porto Alegre e Pelotas, mais nossos colegas lá de Carazinho, Santa Maria, e 106 retransmissões. E Sarandi, o seu programa é muito ouvido. Sarandi. Sim, Sarandi, sempre que a minha Santa sogra assiste. Rosa. Então manda um abraço para sua sogra lá em Sarandi. Alô, Tereza, minha querida sogra, o meu abraço. Santa Rosa também. Vai Passo gostar da Fundo. sogra, sim. Mas ela é uma joia de Joia, pessoa, joia. de pessoa. Muito obrigado. Segunda-feira estará aqui o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer, conversando conosco, conversando com as senhoras e com os senhores e atendendo os nossos telespectadores. Não vai ser fácil, César Schirmer, mas venha. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.